Oi, de volta. Geralmente quando eu apareço nesse canal é para explicar algum conteúdo que eu fiquei interessado, que eu acabei estudando. Geralmente são vídeos gigantes, um monólogo gigantesco sobre um tema que eu fiquei interessado e que deu vontade de começar a falar. Nesse canal sempre vai ser basicamente isso. Provavelmente ninguém vai assistir, mas tá tudo bem. Então hoje a gente vai falar sobre DNA fossilizado. Ele é de um artigo, esse artigo estava em inglês e tudo mais, então ao estudar eu resumi e peguei alguns principais pontos sobre esse tema de interesse e eu fiz um slide, afinal eu estudo assim. Essas imagenzinhas bonitinhas não é gabando, mas foi o que fiz. Eu não, é brincadeira. Mas a inteligência artificial, inclusive, se você gostou, futuramente eu posso fazer alguns vídeos ensinando a como usar algumas inteligências artificiais de imagem e para produzir imagens voltadas para a parte mais de conteúdo educacional científico, para ilustração, porque a gente tem muito trabalho, muita coisa aí falando sobre como produzir imagens de forma geral, com inteligências artificiais, mas não voltado, sabe, para a parte de ciências em si. Então eu posso futuramente trazer alguns conteúdos nesse sentido. Eu vou deixar esse material em algum link aí embaixo, tá bom? Tem um botãozinho que no caso não dá pra ver por causa que tá a webcam no local, mas ele tem uma mãozinha e um coisinho chamado prompt, tá? Se você clicar, você vai ter lá uma prompt, talvez você não saiba o que é isso, futuramente eu vou explicar, mas vamos lá. Então, materiais fossilizados, DNA. Antes de ler o artigo, eu me fiz algumas perguntas sobre o que eu queria saber, sobre recuperação de DNA fossilizado, tá? Então eu comecei a fazer algumas perguntas e aí depois dessas perguntas, eu fui lá no artigo e comecei a olhar o que respondia minhas perguntas. Obviamente que novas perguntas foram surgindo e eu fui obtendo novas informações, mas de início, essas eram as minhas perguntas, essas eram as minhas dúvidas, tá bom? Então qual a importância? Porque, ok, tudo bem, o DNA hoje ele é de extrema importância para N coisas, mas e no sentido de um DNA primitivo? Né? Até que ponto ele é realmente importante? Tudo bem em termos de conhecimento e tudo mais, de reconstituição do passado, enfim, mas a questão vem, qual a importância, no que realmente impacta? Além de, claro, um entendimento de processos, de como que era o passado, tá? Então, essa era mais minha pergunta, o quão realmente importante é? Porque às vezes a gente sabe que algo é importante, mas às vezes a gente não tem a noção do quão realmente isso pode ser importante. É possível, e aí vem a questão, é possível recuperar um DNA fossilizado? Mas não é somente nesse sentido, mas no sentido de que trabalhar com DNA em condições adequadas, sabe, no ponto fresco, já é algo complicado e desafiador, tô tendo todas as condições adequadas para trabalhar com esse DNA. Imagina um DNA fossilizado, um DNA de milhares de anos. E, por exemplo, será que dá para recuperar um DNA lá de milhões de anos? Sei lá, algo muito no estilo Jurassic Park, coisas mais nesse sentido, de um mosquito no ambar, que esse DNA ficou lá intacto, né? O quão preservado esse DNA vai ficar, né? Existe um limite de tempo que tu pode recuperar esse DNA que vai realmente ser útil? E aí vem isso, né? Que tipo de DNA? De que partes? Quais partes são melhores que tu vai conseguir achar, tá? Esse DNA. Para pessoas mais leigas, elas pensam, DNA, mas não, existem vários tipos de DNA, sabe? Existe o DNA nuclear, existe o DNA mitocondrial, DNA ribossômico, DNA satélite, em plantas os cloroplastos, DNA de cloroplastos, no caso o nuclear haploide, diploide. O que dá para fazer, até que ponto é útil? E isso também é o que me intrigou, porque, por exemplo, eu consegui uma amostra de um DNA fossilizado
Mas aí vem a questão, até que ponto esse DNA fossilizado pode me trazer de informações? Até que ponto ele pode estar corrompido? Ou o quanto ele é adequado para me extrair de informação? Se a margem de tempo, digamos assim, desse DNA é um fator crucial para isso, sabe? Para a qualidade dele. Porque também não adianta, eu tenho um DNA, beleza, eu tenho uma amostra de um DNA fossilizado, mas aí vem a questão, o quanto eu consigo trazer de informação, que eu consigo extrair de informação? Quais os desafios disso? Isso aqui com certeza é algo que eu realmente parei para me perguntar, porque deve ser bem desafiador. Quais os desafios químicos, físicos e biológicos, né? Como eu já mencionei anteriormente, já é difícil trabalhar com DNA puro ali na hora. Imagina um de milhares, milhões de anos. Quais são esses desafios? Então, começando pela importância. Estudo da evolução molecular. Olha aqui que a gente não está falando da evolução como um todo, a gente está falando da evolução molecular. Definitivamente isso é de extrema importância, se parar para pensar. Muitas das moléculas que existem hoje, talvez elas não existiam no passado, muito provavelmente. Elas evoluíram para serem, tá, o que são hoje, para terem as funções que têm hoje. Então, dá para conseguir, né? Então, com isso, dá para a gente ter uma noção das precursoras, de como que aconteceu essa evolução molecular de lá para cá, tá? Então, reconstrução da história evolutiva e da biodiversidade. Obviamente, quando tu consegue, né, ter um entendimento das moléculas que estavam presentes lá no passado, tu consegue ter uma noção de como que era esse indivíduo. E se tu tem uma noção de como que era, uma noção mais precisa de como que era esse indivíduo, não é só uma noção, porque uma noção de como que era o indivíduo a gente consegue de forma morfológica e tudo mais, mas de forma DNA tu consegue uma noção precisa. E a gente está falando que a cadeia genética, o DNA, ele guarda informações não somente de um organismo, ele guarda de informações de diversos organismos como um todo. Então lá tem sim informações, tá, de outros organismos, tá bom? Então dá para ter uma noção, sabe, de substâncias, moléculas que eram produzidas para esse organismo, e dá para extrapolar isso também para o ambiente em que ele vivia, o comportamento, entre outras coisas. Compreensão de mecanismos genéticos que podem impactar no desenvolvimento de medicamentos e tratamentos. Isso não tinha, tá, no trabalho, foi algo que eu adicionei, tá, algo atual que eu acabo percebendo, lendo em matérias, revistas, coisas do tipo. E eu percebi isso, tá? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, não agora. É possível? Sim, é possível, tá? É possível sim extrair DNA, tá? Você conseguir DNA fossilizado. E não somente isso, é possível conseguir DNA fossilizado em condições, tá, com muitas informações que dá para fazer coisas que talvez você nem saiba que dava para fazer. As mais antigas são de restos de mamute lanoso com mais de 50 mil anos. E aí vem uma questão, tá? DNA fossilizado, ele não vai... a nível de confiabilidade, as mais antigas são isso, sabe? 50 mil anos. Isso a nível paleontológico é nada. Nada de tempo, tá? É um sopro, tá? Então, assim, em termos... Ok, é muito tempo a partir da compreensão humana. Dá para conseguir muita informação? Dá, mas para pensar, a nível paleontológico, isso não é nada de tempo, certo? E as mais antigas são que tu consegue trabalhar a nível de confiabilidade, são de mamutes lanosos, nos polos. Então, 50 mil anos. É isso, tá bom? Mas isso aqui já é algo de suma importância, né? Por quê? Porque eu me lembro, né, quando eu era mais novo, eu tinha um amigo que ele era meio criacionista. Hoje em dia, provavelmente, ele deve ter uma vibe mais designer inteligente, nada contra o pessoal, tá? Mas uma das mentes... Sim, eu sou preconceituoso contra criacionistas e pessoas que defendem o design inteligente, tá?
Mas uma das grandes argumentos desse pessoal é que DNA só vai sobreviver, né? Não somente DNA, mas diversos materiais fossilizados só vão sobreviver, tá? Aí em torno de 10 mil anos. Verdade, tá? O DNA fossilizado, verdade, entre aspas, tá? DNA fossilizado, ele sobrevive a nível de trabalhar, de ter informação, somente 10 mil anos, isso nos trópicos, tá? Nos polos, tá? Em condições muito frias, sim, é perfeitamente possível tu ter um DNA totalmente adequado, tá? Para trabalhar e extrair informações há 50 mil anos. Perfeitamente possível. Tá? Para trabalhar de boa. Na verdade, inclusive, nos trabalhos, nos estudos, dizem que é possível até 100 mil anos. E isso vai depender das condições. Inclusive, se você gosta de paleontologia, trabalha com paleontologia, eu vou deixar o link desse livro aqui, tá? É um baita de um livro, tá bom? Então, quem estuda, quem é dessa área, vai definitivamente, né? Isso aqui vai ajudar muito. Isso aqui é uma perfeição, tá? 4.9, quase 5 estrelas nesse carinha. Se você tiver interesse, comprando pelo meu link, vai estar aí embaixo. Você talvez, além de você me ajudar, aí pela Amazon, beleza? Só uma recomendação. Então, voltando. A recuperação de DNA mais antigo continua sendo controversa, como eu já estava explicando, cara. Então, aquele negócio, aquilo de Steven Spielberg, de DNA extraído da época dos dinossauros, reconstituindo um Jurassic World e um Jurassic Park, não rola, tá bom? Motivos a gente vai ver já já. Todas as sequências de DNA de fósseis com milhões de anos ou mais fracassaram em ser reproduzidas ou foram derivadas de contaminantes identificáveis. Os contaminantes identificáveis são um problema gigantesco. E a gente vai também já se debruçar um pouco mais nisso. Permafrost, cavernas, poços de betume e turfeiras, ou em sepultamentos no solo. Esses são os principais lugares, pontos, que tu vai conseguir ter DNA de boa qualidade. E principalmente aqui, permafrost. O que é o permafrost? Tu vai encontrar principalmente isso nos polos, tá? Tem uma região onde existia ali uma paisagem, uma biodiversidade, e ela foi congelada. Inclusive tem um artigo, uma matéria, né, que fala sobre isso, sobre uma região, um local na Antártida, em que ele está sendo descongelado. Eu vou tentar colocar aqui em algum lugar essa matéria para vocês, servir como fonte de pesquisa, tá? Para vocês irem lá dar uma lida, caso tenham interesse. Mas esse local, ele foi congelado e por causa do aquecimento global, corre o risco de essa zona gigantesca, uma região gigantesca mesmo, tá? Ela vir à tona, tá bom? E obviamente que isso aí a nível de estudo é gigantesco. Mas também vem a parte negativa, porque se isso está acontecendo, também tem um problema, a questão do aquecimento global. Então, mas é possível que essa região, nos próximos anos, ela se descongele, tá? E traga aí algumas informações, tá bom? Isso não tá a nível de curiosidade, isso não tá no trabalho, não tá no artigo. É algo que eu acabei lendo. Permafrost, cavernas, tá? Ou seja, são lugares fechados, isolados, e se vocês pararem para ver, com uma temperatura abaixo, tá? Então, preservação de DNA, ele depende disso, tá? A gente vai ver algumas coisinhas também. Que tipo de DNA e de que partes? DNA multicópias. Esse aqui, definitivamente, tá? A maioria do que tu vai conseguir recuperar é DNA multicópia. O que seria esse DNA multicópia? Cara, DNA multicópia é DNAs que tu encontra realmente em vários lugares do teu corpo, tá? Por exemplo, DNA ribossômico, tá? Os ribossomos. Os ribossomos, tem ele em grandes quantidades na tua célula, tá? Então, o DNA ribossômico é um DNA multicópias. O DNA das mitocôndrias também, tá? As mitocôndrias, para quem não sabe, elas são organelas que produzem, tá? A energia, né? a energia propriamente dita no seu corpo. Então, em uma célula, tu vai encontrar, dependendo das células, até 100 mitocôndrias, né? Talvez até mais. Mas, dependendo da célula, tu vai ter até 100 mitocôndrias nessa célula. Cada mitocôndria
vai ter o seu DNA. Então, ou seja, DNAs multicópias. É diferente, por exemplo, de um... Então, no caso aqui, tá? São casos raros a recuperação de DNA nuclear. Por quê? O que seria o DNA nuclear? É o que está no núcleo da célula. Então, é o DNA que vai trazer informações sobre a espécie propriamente dita. Eu não estou dizendo que o DNA, por exemplo, se tu conseguir o DNA de mitocôndria, ele não vai trazer informações. Ele vai trazer, sim, muitas informações. Só que são informações gerais, tá? São informações gerais sobre aquela época, sobre moléculas em si. Ou seja, já o DNA nuclear, que é o que está no núcleo da célula, tá bom? Esse traz realmente informações específicas sobre a espécie. E esses têm um valor absurdo, tá? Em termos de informação de pesquisa, porque tu vai conseguir informações sobre a espécie e dá para tu ter ali informações sobre as moléculas, sobre o que sintetizava, sobre... Realmente, sabe, é um estudo genômico. É mais nesse sentido, sobre aquela espécie. E isso pode levar a também a extrapolar dados e informações sobre organismos que faziam parte da família, do gênero, ou então que tinham algumas características parecidas. E aí vem outros, né? Como, por exemplo, coprólitos, do Pleistoceno tardio. Essa aqui é uma das partes que inclusive no trabalho fala sobre, né? Que são coprólitos. Coprólitos são fezes fossilizadas. Um dos problemas das fezes é porque tu pode ter ali, né, na fezes fossilizada, a gente não está falando de fezes, a gente está falando de fezes fossilizada, é que tu pode ter ali informações de N coisas, porque esse animal ele foi lá, né, vamos supor que ele é um carnívoro, ele foi lá, predou, ele comeu uma outra espécie. E aí depois ele defecou, essas fezes foram fossilizadas, e aí tu tem ali DNA de várias coisas. E aí o que é DNA dele? Então a maioria daquilo ali que se tu conseguir recuperar, talvez não seja DNA dele, talvez seja DNA exógeno. É muito difícil tu conseguir, no caso, o DNA dele em si, que é o DNA endógeno, DNA do organismo, DNA endógeno. E tu vai conseguir mais, talvez se tu conseguir, pode ser DNA exógeno, só que tu não vai saber do que é, entende? Então, algo nesse sentido é um pouco mais complicado. Isso, por si só, já é uma dificuldade, mas a gente vai ver que tem uma outra dificuldade lá mais pra frente. Estratégias específicas de reparo do DNA, ou seja, muitas vezes quando esse DNA, quando tu extraiu essas informações, esse DNA ele pode estar corrompido. Na maioria das vezes ele tem partes corrompidas. E aí requer estudos. O trabalho fala sobre isso, sobre a necessidade de estudos para recuperar, tá? Fazer o reparo de DNA, porque tu tem informações e muitas vezes tu tem ali numa sequência que tá faltando alguma coisa. E, inclusive ele fala sobre uma técnica que é usada, eu vou falar sobre uma outra também, mas deixa por enquanto por alto. O que dá para fazer e até que ponto é útil? E aí vem uma questão, a gente sabe que a gente vive no mundo capitalista e muitas vezes algo pode ser importante ao nível informacional, a um nível realmente de entendimento, de compreensão. Mas a gente sabe que no mundo capitalista o que é importante é o que pode gerar dinheiro. Isso aqui, se vocês pesquisarem, é uma informação, tá? De que cientistas eles conseguiram recriar uma almôndega de mamute extinto a partir do cultivo de células, tá? Fazendo uso, né, de informações do DNA da mioglobina do mamute lanoso. A mioglobina ela vai estar presente ali no sangue, tá? Então o sabor da carne ele é em parte por causa do sangue em si do animal, principalmente a mioglobina. Então eles sequenciaram o DNA da mioglobina e com isso dá para ter uma noção de como que era a carne, o gosto da carne. E eles produziram essa almôndega de mamute lanoso em laboratório. Ainda não pode ser consumida. É uma iguaria que ainda está passando pelos testes para saber se vai ser possível comer sem causar nada, né, nos humanos. Mas se vocês pararem para pensar, é a carne de um animal de 50 mil anos. Isso aqui tá, é mais para proteínas, mas estudo com IA consegue ressuscitar proteínas de hominídeos extintos. Os especialistas sugerem que a partir dessas moléculas perdidas no tempo, será possível desenvolver novos antibióticos capazes de combater
crescente número de superbactérias. Vejam só, o que inteligências artificiais já estão fazendo? Isso aqui eu trouxe porque em 2019 surgiu uma pergunta num fórum bem conceituado e foi respondida por um cara que era especialista na área de genética e tudo mais. E essa pergunta era sobre se inteligências artificiais conseguiriam fazer reparos e reproduzir DNA antigo, né, de espécies já extintas. Com base em poucas informações tendo. E aí a resposta nua e crua era não. É impossível uma inteligência artificial fazer isso. Mas nós não estamos mais em 2019. O boom de informação, o boom de que uma inteligência artificial é capaz de fazer, hoje, atualmente, 2023, já indica que é possível usar elas para fazer reparos, para reconstituir DNA extinto. Poucas informações que você tiver de um DNA já extinto. Isso em 2023. Já tem estudos que já estão trabalhando nisso. Eu não sei como que vai ser isso daqui a mais 4, 5 anos. Faço a menor noção do que já vai ser possível. Quais os desafios disso? Químico, físico, biológico? Degradação do DNA nos tecidos logo após a morte. Então, vem uma questão. Quando o organismo morre, ele tem que já ser soterrado, aquela quantia de água, né, ele tem que ser secado, ou seja, precisa sair já dali para ele ser preservado. Tem uma gama de fatores que vão influenciar na preservação desse DNA, e um desses fatores é justamente, quando ele morre, ser logo soterrado, congelado, soterrados, enfim, acontecer alguma coisa ali. Ou seja, precisa ter uma deposição rápida, que já vem para a parte abaixo, né? Deposição rápida e especialmente se a desidratação dos tecidos ocorrer rapidamente após a morte. Então isso é muito bom, tá? Se acontecer logo uma desidratação, uma deposição rápida, isso é perfeito. Reação de Maillard, eu não sei se é esse o nome, não, eu chamo de Maillard. Ligações cruzadas redutoras de DNA e proteínas. Isso aqui é algo que também vocês vão ver, é que proteínas, elas podem ajudar nesse sentido, só que também elas são um problema, porque o que acontece? Tu tem as proteínas, e as proteínas elas acabam fazendo uma redução redutora, de DNA, as ligações do DNA com as ligações da proteína, então elas fazem uma espécie de, o pessoal da química talvez entenda um pouco mais sobre isso, de uma espécie de ligação cruzada. Então chega um momento que para tu extrair as informações do DNA é complicado, porque as duas estão intrincadas, digamos assim. Mas ao mesmo tempo que isso é ruim e é complicado, isso também é bom, porque isso ajudou a preservar o DNA. Então o DNA foi preservado por causa que as proteínas encapsularam o DNA. Só que também é ruim para estudar, porque tu tem o DNA, mas fica complicado tu, devido a tanto tempo, tu separar o DNA da proteína, porque os dois estão muito intrincados um com o outro, fizeram trocas, E aí, já tem métodos, né, que eles usam uma substância lá, inclusive no trabalho não falam muito sobre isso, mas eles usam, né, essa substância e eles conseguem, fazer uma, eu não sei, não entendi também direito, eu não sei se eles conseguem quebrar, né, para poder ficar só o DNA, ou se eles conseguem fazer uma reconstituição, né, de como que seria o DNA sem a proteína, Inclusive isso vai ficar por alto, então quem souber um pouco mais, né, pode deixar algum comentário aí. A maioria dos restos não possui DNA endógeno, isso aqui foi o que eu já estava falando lá, né, sobre os coprólitos, trabalhar com eles. Por quê? Porque para tu fazer esse processo, esse processo da reação de Maillard, ele é mais utilizado em coprólitos, ou seja, são DNAs mais nesse sentido mesmo, tá bom? Critério de autenticidade para o DNA antigo. Então, nesse trabalho tem uma tabela, inclusive eu não coloquei aqui, mas como eu vou deixar o trabalho lá, o artigo, né, foi escrito no link aí embaixo, tá bom? Então vocês podem dar uma olhada nessa tabela. Então, ele tem 8 pontos, nessa tabela para garantir o máximo de confiabilidade sobre esse DNA antigo. Preservação de aminoácidos mostraram correlação com a preservação do DNA. O que acontece? Imagina que tu tem um DNA, um aminoácido preservado. Cara, isso já é um ponto crucial, porque se tu tem um aminoácido preservado,
quando tu fizer a testagem, o trabalho em si ali, fica melhor para tu fazer o trabalho em cima disso. Porque se tem um aminoácido preservado, provavelmente também tem DNA preservado, tá? Porque o que acontece? Se o aminoácido não se degradou, o DNA provavelmente está a níveis também adequados para estudo, provavelmente, tá? Isso não é a certeza. Para quem não é da parte de biologia, enfim, biologia química, ou então não sabe o que é o aminoácido, os aminoácidos, eles são, digamos assim, os componentes, as estruturinhas necessárias para fabricar a maior parte das proteínas, das substâncias no seu corpo. No caso dos seres humanos, a gente tem em torno, eu não estou lembrado do número exato, mas em torno de 20 aminoácidos, tá bom? Então, por exemplo, se tu acha um aminoácido X, por exemplo, a leucina, pronto, tu sabe que a leucina é responsável por tal coisa. Então, tu sabe que tu vai encontrar ela em alguns animais, e certos aminoácidos tu não vai encontrar em outros animais, certo? Na natureza como um todo, tu tem 500 aminoácidos, certo? Então, se tu encontrar determinados aminoácidos em uma espécie, tu sabe que, os parentes atuais daquela, no caso, na árvore filogenética, os parentes atuais daquela espécie, eles podem ter aquele aminoácido. Então, isso já facilita, o processo de pesquisa. A preservação do DNA parece estar relacionada com baixas temperaturas ambientes. Isso porque as 4 amostras mais antigas de DNA extinto confiáveis, a gente está falando de amostras confiáveis a níveis de estudo, trabalhos moleculares, tá bom? Elas são de animais encontrados nos polos, tá bom? Os restantes tu vai encontrar em cavernas, tá? Que, no caso, cavernas que depois das glaciações elas ficaram lá, então o animal ficou soterrado e tudo mais, tá? A temperatura continuou baixa e a umidade constante. Então, também é nesse sentido. Umidade estável de 30% a 100%. Isso aqui foi algo que no início me deixou em dúvida. Por que a umidade tem que ser de 30% para 100% e não de 30% para menos, tá? Porque quanto menor a umidade, mais seco fica, e mais seco ficando também diminui as reações metabólicas e tudo mais. Só que aí vem a questão, tu tem que ter temperaturas baixas e uma umidade constante, tá? De 30% para 100%, ou seja, esse ar vai estar gelado. Aí, o motivo disso é principalmente por causa de pontes de hidrogênio, ao que eu entendi, tá? Posso também estar equivocado aqui, mas por causa que isso vai mexer com umas reações de hidrólise. Inclusive, existe aqui um processo, de degradação, de perda do DNA, que é a depurinação. Então, se você tem um pouco mais de interesse, então depois pesquisa processos diagênicos e processo de depurinação. O que é a depurinação? É quando ele perde realmente as purinas. A gente tem as moléculas, as purinas, que são a adenina e a guanina, Então, no processo de depurinação, é um processo que vai acontecer ao longo do tempo, só que esse processo ele é reduzido em baixas temperaturas. Então, quando cai, a temperaturas a níveis extremos, o processo de depurinação, que é de perda dessas bases, ele diminui. Então, essa amostra de DNA pode sobreviver, com graus adequados de confiabilidade durante anos, tá bom? Então, isso é algo que também é importante, é legal. Gostaria também de destacar mais uma coisa, é que a partir dessas, a preservação do DNA com base nas reações de depurinação, é possível você conseguir, em regiões que ficaram congeladas, ficaram em condições adequadas, DNAs de até 100 mil anos, Então é perfeitamente possível, DNA adequado a nível de estudo e de confiabilidade até 100 mil anos. Lembra que antes a gente falou, eu vou até voltar aqui nessa parte. Lembra que aqui a gente falou que DNA mais antigo continua sendo controverso por causa de contaminantes identificáveis? Isso aqui é um dos grandes problemas também. Por quê? Imagina que tu tem uma amostra de DNA, certo? Só que aí como é que tu sabe que isso é a amostra de um DNA de um organismo que viveu há 50, 20, 30, 80? Ou na verdade é um contaminante, ou seja, é a amostra de um fungo que acabou
se degradando, que acabou se fossilizando ali junto, né, dessa amostra de uma bactéria, de até mesmo algo mais recente, como o DNA de um outro animal que passou por ali e acabou morrendo também no mesmo local, ou de um humano, enfim, tá, de uma pessoa ali. Então, os contaminantes realmente são um grande problema, e é por isso que tem esse critério de autenticidade do DNA, tá? Que é para poder chegar num ponto que você faz esse estudo e você sabe, né? Opa, isso aqui realmente é o DNA daquele organismo que viveu há 40 mil anos, há 30 mil anos, e não o DNA, sei lá, de um fungo, né? Que acabou preservando ali, ou de um outro animal parecido, semelhante, que pode ter acabado morrendo naquele local. Então, o tempo em si não é um fator crucial para a preservação do DNA, tá? Em vez disso, a inibição da degradação inicial, ou seja, quando esse organismo morre, né? E a parte pós-morte, né? Das macromoléculas e o ambiente deposicional a longo prazo. Ou seja, o ambiente que ele vai ficar ali depositado ao longo do tempo. Ou seja, morreu. Então, você evitar processos de degradação, processos de decomposição, você evitar processos até mesmo de radiação. Então, esse ambiente deposicional, ele é extremamente importante. As condições desse ambiente deposicional. Especialmente, né, inclusive da ênfase, em termos de temperatura. A temperatura, no que se refere à preservação de DNA fossilizado, ela é o ponto crucial de maior importância aqui. Então, a temperatura ela é o componente crucial para determinar a possibilidade de recuperação de DNA de fósseis, tá? Isso, recuperação de DNA, né, ao ponto de estudar e ter informações, realmente informações do organismo, ao ponto de estudar e conseguir informações úteis, adequadas sobre aquele organismo, tá bom? Saiu uma matéria há pouco tempo sobre que acharam, tá? Conseguiram, provavelmente, né? É o DNA em um fóssil, tá? De milhões de anos. A questão é que, mesmo que esse DNA seja de um fóssil de milhões de anos, muito provavelmente é complicado tu conseguir informações, né? Tu conseguir informações adequadas e úteis, tá? Para estudo. Inclusive, eu vou até abrir aqui, deixar aqui já no ponto. Aí vocês podem dar uma olhada, tá? Vocês podem, quem se interessa por esse conteúdo. Esse aqui é o título da matéria, tá? Na National Geographic, ela não faz muito tempo, se comparar ao tempo que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo em 22 de novembro de 2023. Então, essa matéria saiu em 5 de junho de 2023. Então, para quem gosta do tema, do conteúdo, tá? Dá lá uma olhada, dá uma pesquisada, tá bom? E talvez vocês acabem gostando. Bom, e é isso. Dá uma curtida, um like, se inscreve. Eu vou estar desativando os comentários nos vídeos, né, que eu vou estar postando por aqui. Porque eu tô numa vibe mesmo de só estar produzindo conteúdo. Eu não quero ninguém falando, enfim, comentando. Mas se um dia, futuramente, né, esse canal acabar monetizando, acabar um dia dando certo, talvez eu reative os comentários, mas caso contrário, né, eu vou entender que você gostou pela curtida mesmo. De resto, é isso, tchau e até a próxima. Beijo.